Imob TV. Oferecimento Preferita Paisagismo. Casa Nova Móveis e Decor. Ilha Financiamentos. 3 Barras Residencial Clube. Canivete Material de Construção. Menele Tintas. Linha Col Pré-Moldados. Imobiliária Conquista. Olá, seja bem-vindo ao seu programa Imob TV, um programa semanal dedicado ao mercado imobiliário capixaba. Hoje o assunto é arquitetura. Eu recebo a arquiteta Luciana Adami, que atua aqui em Linhares, no norte do estado e também no Espírito Santo. Antes de falar com a Luciana, eu chamo a Paola Nali com o Boletim Imobiliário. O índice Fipzap apresentou avanço de 0,45% no preço de imóveis em novembro, ante avanço de 0,43% computado em outubro. A variação mensal do índice foi inferior ao comportamento esperado do IPCA e IBGE para o mês, de 0,62%. Confirmada a variação esperada dos preços, o valor médio de venda de imóveis termina o mês com queda de 0,17% em termos reais. No balanço parcial do ano, a expectativa é que o preço médio de venda dos imóveis termine o período com alta real de 0,35%. Para saber mais, é só acessar o nosso site jornalimobiliario.com e nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado, Paola. Excelentes informações aí do mercado imobiliário. Como sempre, você contribuindo para o nosso programa. Agora vamos ao assunto de hoje. Eu estou aqui no estúdio com a Luciana Adami. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada, Robertinho, pela oportunidade, pelo convite. Maravilha. Lu, o mercado imobiliário, a gente tem falado aqui no programa, o mercado imobiliário está bombando, né? As vendas estão acontecendo, as imobiliárias estão vendendo, as construtoras estão vendendo, o mercado está animado, né? E eu acredito que lá no seu escritório não esteja diferente disso. Mas antes de falar do mercado, eu queria te perguntar o que te trouxe ao mercado de arquitetura e, consequentemente, ao segmento imobiliário. Então, eu escolhi a arquitetura por influência do negócio da minha família, né? Que os meus pais têm uma marcenaria. Então, eu cresci tendo contato com projetos ali de imóveis. Os arquitetos iam até a marcenaria, às vezes, para acompanhar a produção do móvel. Então, eu cresci admirando o profissional arquiteto que visitava lá o negócio. E também por influência da minha mãe, que ela também tinha o desejo de ter feito uma faculdade de arquitetura, mas não teve oportunidade, então ela também me influenciou um pouco. E aí, quando eu fui fazer, na época, o 2º grau, né, que é agora ensino médio, eu fiz escola técnica, que ainda só tinha lá em Vitória, né, a escola técnica que hoje é o IFES, e lá eu tive contato também com desenho arquitetônico, com desenho técnico, com a parte de desenho de loteamentos, né? E isso aguçou mais ainda e me deu a certeza que era o que eu queria. Então, aí eu fiz a escolha por essa profissão. Foi uma excelente escolha. Luciana, que cresceu dentro da marcenaria que ela está falando, é a Marcenaria Real. Lá um abraço para o Josias, para a dona Cláudia, para o seu irmão Leonardo, né, que atuam no mercado do setor moveleiro já há alguns anos. Quantos anos tem a Marcenaria Real lá? Há mais de 45 anos. Mais de 45 anos atuando aí no mercado moveleiro, fazendo móveis sobre encomenda. Né? Um abraço para vocês aí da Marcenaria Real. Mas, Lu, você veio, se forma em arquitetura, você é linharense, se forma em arquitetura em Vitória, né, e vem trabalhar em Linhares e você logo ganha, né, o seu espaço aqui no mercado de Linhares. Lá atrás, qual foi assim a sua linha que você apostou? Assim? Teve alguma linha? Você apostou mais no alto padrão? Você apostou numa linha criativa mais industrial? Como que foi essa chegada e o início da sua carreira? Então, a minha chegada aqui, na verdade, também teve essa influência, né? Os meus pais sempre me indicavam, às vezes a pessoa ia na marcenaria sem um projeto, então eles me indicavam para estar fazendo esse projeto. Então isso me ajudou a fazer o meu nome aqui. Eu cheguei também numa época que a gente não tinha tantos profissionais no mercado, né? Tinham alguns já assim consolidados, mas quanto à linha, não cheguei querendo atender um único nicho. Na verdade, a gente tem que atender a todo mundo, porque
a arquitetura ela está aí para todo mundo, não é para atender somente alto padrão. Isso até é uma coisa que as pessoas às vezes fazem confusão, porque acham que o trabalho de um arquiteto é caro, ou que isso vai encarecer uma obra, e na verdade é muito pelo contrário. Então, eu vim para atender qualquer que fosse, desde uma pessoa que quisesse uma casa pequena, Ou uma até reforma, até uma obra. ou um projeto só de imóveis, ou uma casa de alto padrão. Inclusive, o profissional de arquitetura, ele é fundamental num processo de reforma de uma obra, né, que parte do zero, porque você pode, através do projeto, economizar lá na mão de obra, economizar no material que vai ser usado, né? Se você superdimensionar um material, por exemplo, você comprou material demais e você vai acabar estocando ou jogando aquele material fora. Lu, esse ano foi um ano desafiador, né? Um ano que a gente está sendo um ano desafiador, um ano que a gente passa aí por uma pandemia, né? A gente torce para que essa vacina, né, chegue e resolva logo esse desafio. Sim. Conta pra gente como que foi lá no seu escritório atravessar esse momento turbulento. Então, num primeiro momento foi preocupante, né? Acho que as 3 primeiras semanas ou o primeiro mês, assim, isso abalou um pouquinho a questão dos negócios no escritório. Mas depois disso, eu me surpreendi, o efeito foi totalmente contrário do que eu imaginava que ia ser, né? As pessoas, acho que por estarem mais dentro de casa e terem que mudar os seus hábitos bruscamente, acabaram vendo as necessidades que a casa tinha. Que às vezes na correria não consegue ver o que está faltando, o que não está funcionando. Então, elas ficando dentro de casa, eu acho que elas conseguiram perceber isso. Então, aí aumentou muito a procura, muito. Eu acho que nunca trabalhei tanto quanto eu estou trabalhando agora, para dizer a verdade. E eu acho que não só eu, mas todo colega arquiteto está tendo essa procura. E eu percebi que foram os espaços que as pessoas sentiram necessidade de estar mexendo na casa, foram muitas áreas de lazer, né? Então, surgiu a necessidade, muita procura de projetos para área gourmet, de projetos de áreas de piscina, né? Também reformas gerais, mas assim, essa parte assim, voltada para o lazer, eu percebi que foi uma procura, uma demanda maior. Maior. Você teve uma demanda muito para o home office também, para adaptar algum quarto, algum espaço da casa para fazer um escritório, para poder trabalhar online? Sim, com certeza, com certeza. E o engraçado é que, assim, não só nesses projetos de reforma, até as pessoas que estão procurando para construir uma casa, né, do zero, elas estão vindo com novos conceitos. Por exemplo, está tendo a preocupação de se ter um espaço para deixar os calçados na entrada da casa, está tendo a preocupação de deixar um banheiro com chuveiro, um banheiro completo na área externa para que a pessoa possa tomar o banho antes de entrar, né? Porque devido a essa questão da pandemia. O próprio home office, que era bem menor a procura, agora voltou a necessidade de ter esse espaço e também essa questão das áreas de lazer, das áreas de você receber em casa, de você receber os amigos, né? Inclusive, essa semana eu conversava com o Flaviano da Casa Nova, que é uma loja, né, que vende móveis e decoração aqui em Linhares. Ele estava falando do aumento da procura de móveis de escritório para o lar, né? Então, uma cadeira mais confortável para trabalhar, para estudar, as pessoas começaram a olhar muito para isso. Era um nicho, um segmento lá dentro da loja dele, que era menos procurado, e agora ele deslancha aí, tá no topo, entre um dos mais procurados lá na loja dele. Isso aí comunga aí com o que você está falando lá na ponta, você está na ponta da arquitetura do projeto e ele está na ponta do varejo aqui, sim, mobiliando lá o que você projeta. Até porque eu acho que essa questão do comportamento e da forma como as atividades vão acontecer na vida
com certeza vai mudar depois que passar tudo isso, né? Acho que muitas empresas já estão vendo que é possível o profissional trabalhar de casa, então eu acho que isso vai virar uma coisa muito mais comum vai virar uma tendência, do que a gente imagina. Então, realmente, se eu trabalho em casa, eu preciso pensar numa cadeira que tem ergonomia, né? Que eu vou passar ali muitas horas ali sentado, que vai me atender, né? Nessa questão para eu não estar depois tendo, às vezes, uma consequência de um problema de saúde por falta de ergonomia. Ô Lu, a gente falando de home office, adaptação das casas para o home office, você também já atua na questão de corporativa também, as empresas, né? Que querem fazer uma ambientação, tornar um ambiente mais criativo, ele mais criar uma área de descompressão. Como que é a sua relação com o mercado corporativo? Não, eu atuo também no mercado corporativo e eu tenho percebido essa tendência, né? Inclusive, no momento, eu estou fazendo um projeto de uma empresa e que eles criaram um espaço de ter uma área gourmet, uma área de jogos, para poder realmente ter um intervalo ali do trabalho e o funcionário ter essa oportunidade de ir espairecer a mente, né? Ter um momento de descontração ali no meio, para ter essa descompressão mesmo da pressão do dia a dia, né? Verdade. E são muitas famílias, são muitas empresas, cada família, cada empresa é um pedido diferente. De onde que o arquiteto, de onde você se inspira para ter ideia para essa... Porque o público é muito grande. Então, como você se inspira para atender o desejo do Robertinho, o desejo do outro, as minhas necessidades, a necessidade do outro, que são completamente diferentes. De onde vem a fonte de inspiração? Então, a primeira fonte tem que ser o próprio cliente, né? Porque quando ele nos procura, a gente tem a oportunidade de estar materializando ali o sonho, um desejo, uma necessidade. Então, eu acho que a primeira inspiração tem que ser o próprio cliente. Ele tentar absorver dele o máximo de informação possível para que eu consiga atender todas as expectativas dele. E depois a gente tem que estar se atualizando, né? Então, eu estou sempre visitando feiras, né? Mostras de decoração, já fui à Feira de Milão, estou sempre na Feira na Revestir, que é uma feira de revestimentos de materiais de acabamento, todo ano eu procuro ir. A Casa Cor São Paulo, que dita tendências de decoração também do país todo, então todo ano eu procuro ir. Então, a gente tem que estar se munindo e se atualizando, né? Para poder tentar casar a necessidade e a expectativa do cliente com o que está se usando, o que é funcional, né? Toda essa questão. Interessante. Você falou da Casa Cor. Existem várias mostras no Brasil, né, onde que os arquitetos apresentam os seus ambientes, né? Você já participou de alguma dessas mostras pelo Brasil? Eu já participei por 2 vezes na mostra da Líder Interiores, que é uma mostra que acontece em cada estado, né, a nível estadual, e que tem vários profissionais que fazem ambientes. Fazem os ambientes lá. Qual ambiente você fez lá na Líder? Uma vez eu fiz um espaço que era sala de estar, jantar e um espaço de vinho. Uhum. E o outro eu fiz um quarto. Um quarto que era um quarto para uma mulher, para atender uma mulher. Bacana. A Líder Interiores é uma empresa, se não me falha a memória, de Minas, de Belo Horizonte. Isso. Ela atua no Brasil todo. O nome é Líder, mas ela de fato é líder no mercado nesse segmento de alto padrão, médio alto padrão. É uma loja bem interessante. Um abraço para o pessoal da Líder aqui de Vitória. Lu, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações e mais arquitetura aqui com a nossa amiga Luciana Dami. Estamos de volta e hoje o assunto é arquitetura. Eu estou aqui no estúdio com a Luciana Dami e a gente está batendo um super papo aqui sobre o assunto, né, que é de interesse, né, de muita gente, principalmente quem está construindo casa ou vai construir casa. Lu, a gente estava falando de como você chegou, né, no mercado de arquitetura, né, você já está completando quase 18 anos aí que você está no mercado, né, isso te trouxe aí bastante bagagem, te traz bastante bagagem, bastante experiência. E a gente vinha falando no primeiro bloco, né, da importância do arquiteto num processo construtivo, né, tanto da obra como um todo, né, de você fazer o projeto da casa,
quanto também na participação do arquiteto na decoração para tornar o ambiente mais gostoso, mais aconchegante. Isso. E eu gostaria de falar, de tratar e falar com o nosso telespectador, com a nossa audiência, da importância de tirar o mito de que o arquiteto é caro, né, num processo construtivo. Você sofre muito com isso lá, Lu, no seu escritório, na profissão, assim, você sente isso? Com certeza. Hoje se mudou muito, até da época que eu cheguei, né, no mercado aqui de Linhares, né, as pessoas não tinham tanto a cultura do projeto, mas hoje até que, graças a Deus, as pessoas têm a consciência da necessidade do projeto, mas ainda tem muita coisa que ser explicada, mostrada da necessidade do arquiteto. As pessoas têm o mito de que o projeto vai ser um custo a mais, mas se você não tiver um projeto feito por um profissional arquiteto, você não consegue construir, você não consegue, às vezes, obter um financiamento, né? Então, é muito importante. Tem gente que acha que eu vou comprar o lote, vou desenhar lá os cômodos que eu preciso e pronto. Não é isso. Você precisa atender a legislação da cidade, que é o PDM, né? E esse PDM, ele traz, coloca quesitos que você precisa atender, como a questão de ventilação, de insolação. Quando a gente vai fazer o projeto também, o arquiteto vai até o lote, analisa a questão de posição do sol, a posição da ventilação, para que traga um conforto térmico e acústico à casa. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, essa é a importância do arquiteto. Fora que você, às vezes, você economiza, porque se você faz uma coisa sem planejamento, o risco de você ter que fazer e quebrar é muito maior do que se você tiver já com tudo planejado, tudo pensado antes, nos mínimos detalhes, né? Então, o arquiteto, ele atua desde a construção até a finalização do projeto, com projetos de acabamento, com projeto de imóveis, né? Então, a gente pensa na iluminação, pensa no mobiliário, pensa em todo tipo de material, da funcionalidade desses materiais, quando você estiver usando ali no dia a dia a sua casa, né? Então, é muito importante. As pessoas, às vezes, não têm noção da dimensão da importância do arquiteto. Então, ó, você que vai construir, vai reformar, busque um arquiteto. Linhares está repleto de arquitetos de altíssimo nível, assim como a Luciana Adame. Então, não caia na besteira de fazer uma obra ou uma reforma sem consultar um arquiteto. Luciana, você vê alguma característica do linharense num tipo de obra? Assim, o que o linharense gosta mais de fazer? Então, há alguns anos atrás, né, a gente via muita tendência de se construir as casas duplex, né? As pessoas tinham o sonho, o desejo de construir a casa duplex. Eu tenho observado que de um tempo para cá isso tem mudado. As pessoas têm sentido a necessidade, têm procurado mais fazer projetos lineares, né, com a casa toda térrea. A casa térrea, né? Inclusive, não só a questão de ser a casa térrea. As pessoas têm pensado em criar casas com espaços que sejam todos utilizados, para não ter espaços ociosos dentro da casa. Então, assim, hoje eu já faço casas que, às vezes, a gente fazia uma cozinha interna e uma área gourmet. Hoje eu já faço casas que nem tem mais essa cozinha interna, a gente só tem a área gourmet atendendo tanto a casa quanto ao receber, né? Então, a gente consegue fazer no projeto formas de você ter esses dois usos e separar a parte íntima da casa quando você vai receber. Isso, então, também tenho observado que as pessoas têm buscado casas que sejam fáceis de manutenção. Então, tanto na escolha dos materiais, quanto também na hora de projetar os espaços, não ficar uma casa com uma área construída, às vezes, muito grande, que demande ter funcionários para manter essa casa. Isso com a pandemia, eu achei que também foi até mais aguçado, porque as pessoas tiveram que ficar em casa, sem, às vezes, seus funcionários domésticos e tiveram que elas mesmas fazer essa manutenção da casa. Então, isso também é uma coisa que está refletindo nos projetos, né? As pessoas têm pensado nisso, né? Na hora de manter a limpeza da casa, quais materiais que eu vou usar, um material que seja mais fácil de limpeza, né? Que não vai me dar manutenção para estragar, entendeu? Eu demandar ter uma manutenção constante no material, então isso eu tenho observado.
Ô Lu, eu te acompanho nas suas redes sociais, no seu Instagram. Eu vi que você já fez várias obras de arte, né? As casas, os projetos. Uma que eu tive a oportunidade de entrar, que é a casa modelo do Nick, né? O Nick é o residencial da Lagoa, fechado, um condomínio fechado aqui às margens da Lagoa do Paranã. Você projetou a casa modelo do Nick, né? Que tem essa característica aí do aproveitamento, né? Fala um pouco lá daquela casa modelo lá, qual foi a sua fonte de inspiração, porque é uma casa térrea, como você está falando, pé direito duplo, materiais de acabamento muito bem escolhidos, de muito bom gosto. Fala um pouco daquela casa modelo. Então, aquela casa, a construtora me solicitou, como ela foi a primeira casa do residencial, era para ela balizar um padrão de construção. Né? Mas, assim, a intenção foi fazer uma casa que quem fosse comprar se sentisse acolhido, convidado, né? Então, eu tentei fazer uma casa que tivesse bastante integração com o ambiente exterior, né? Porque a gente tem lá um condomínio com área verde, então eu tentei explorar o visual da casa nesse sentido. E lá também foi pedido que uma característica de arquitetura um pouco diferente do que a gente costuma ver em Linhares, né? Uhum. Então, a gente fez uma pegada que tem linhas retas, mas tem toques clássicos, né? Então, a casa ficou com uma arquitetura bem própria. E aqui em Linhares, no geral, as pessoas querem linhas mais retas, aqueles desenhos bem modernos. Então, isso até foi um diferencial para aquela casa. E até é engraçado que hoje os outros projetos que eu estou fazendo no Unic, todos os clientes me procuram querendo aquele tipo de característica da arquitetura. Talvez tenha se identificado, né? Talvez as pessoas não sabiam ainda o que elas gostavam, né? Qual era o gosto que elas tinham da arquitetura, da fachada, e aquilo lá chamou atenção. Mas a ideia foi fazer também uma casa que fosse térrea, mas ao mesmo tempo que fosse imponente, que chamasse atenção. E de fato ficou muito imponente. Então quando você passa na fachada, por ter um pé direito alto, né? Eu explorei bastante a altura da fachada da casa, ela traz imponência para a casa e acaba enriquecendo. E as pessoas olham a casa, acham que às vezes a casa é muito maior até do que de fato ela é, né? É verdade. Pela imponência que a fachada ficou. Luciana, eu te acompanho nas redes sociais, como eu falei aqui, inclusive sugiro que vocês a acompanhem também, é Luciana Dame Arquitetura, Isso. não é isso? A Luciana posta lá todos os dias, né, projetos que ela faz, e eu percebi, Lu, num story que você fez nessa semana, você passou por um prédio aqui em Linhares, né, no Viveiro de Itália, e você comentou sobre o prédio, né, você foi atender alguma demanda ali na região, viu o prédio ali e fez um vídeo ali, né? Conta um pouco aí como é que está sendo. Eu vi também na outra semana, há 2 semanas atrás, que você fez também no Residencial 3 Barras, lá atrás da Gazeta, lá no 3 Barras. Conta aí como é que está sendo essa experiência de você conhecer os imóveis e compartilhar essa experiência com seus seguidores. Então, isso foi meio que por acaso que aconteceu, né? Eu fui atender um cliente no Residencial 3 Barras e fui visitar o decorado. E aí surgiu a ideia de estar mostrando. E até quero divulgar aqui para vocês me acompanharem no Instagram, como o Robertinho falou, que eu vou estar a cada 15 dias visitando um empreendimento aqui da cidade, mostrando. A minha ideia é mostrar para você que está tentando comprar sua casa própria, que tem o desejo de comprar um imóvel, as oportunidades que a gente tem sempre com o olhar do profissional arquiteto. Não vou vender casa, não vou vender apartamento. A minha ideia é mostrar para vocês os pontos positivos de cada empreendimento. Então você me segue aí na rede social, que a gente vai estar mostrando de 15 em 15 dias um empreendimento, tá? Maravilha. Lu, falando ainda de rede social, eu percebo que você diariamente posta na sua rede social uma palavra de otimismo, né? E isso, para quem te segue, isso faz muito sentido lá, você acordar de manhã, né? E quem te segue passar lá pela sua rede social e receber uma palavra de otimismo, uma palavra de motivação. E aqui no nosso programa, a gente pede todos os nossos convidados que deixem uma palavra de otimismo. Eu queria que você deixasse a sua palavra hoje para gente.
Então, assim, o que eu queria falar em termos voltando na história do sonho, se você tem um sonho, seja ele de qualquer área da sua vida, ou voltando aqui para o que a gente está, da nossa conversa aqui, o sonho de ter sua casa própria, sonhe o sonho do jeito que você almeja, não pense pequeno, porque Deus tem planos muito maiores e sonhos muito maiores do que os que a gente tem. Então, essa é a minha mensagem. E que o próximo ano seja um ano de realizações não só para mim, mas não só para você, mas para todo mundo que está assistindo a gente, que isso tudo passe logo nessa pandemia e a gente possa voltar a conviver com as pessoas com liberdade, né, como sempre foi. Então, desejo aproveitar aqui, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo, um ano cheio de sucesso, de prosperidade para todo mundo. Maravilha. Luciana, muitíssimo obrigado pela oportunidade que você nos deu, né, de participar aqui do nosso programa Imob TV, deixar também lá para sua família um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal, né, e sucesso aí, mais sucesso Obrigada. Do que você já tem feito no ano de 2021. E você pode rever esse programa no nosso site. É só você digitar www.imobtv.com.br e você pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só procurar no Spotify ou no Deezer por Housecast, tá bom? E já adiantando, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para vocês também. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Você assistiu Imob TV. Oferecimento Preferita Paisagismo, Casa Nova Móveis e Decor, Ilha Financiamentos, 3 Barras Residencial Clube, Canivete Material de Construção, Meneli Tintas, Linha Col Pré-Moldados, Imobiliária Conquista.